aí, bonitão? Ah, boa noite, cara. Você tá Mais bem? uma live aqui da dupla. Vamos começar. Mas olha, eu estava gostando de ouvir o que você estava falando, né? A gente enxerga no corpo, como é que é? Acaba de falar. Não, cara, eu tava falando pro pessoal, né, que tenho uma amiga, aqui no Insta, ela tá como Rosane Descomplica, e a gente montou uma turma e deu um curso sobre decifrando, o nome do curso, né? Era Decifrando o Amor. Então, o que que você encontra na Uau. pessoa, no parceiro, na parceira, traços de corpo, traços do rosto e padrão de comportamento, né, Dejair? Então, porra, o que que é um relacionamento saudável? O que que não é saudável? Como é que não é? A tua criança que está se relacionando, ao teu adulto, você está com ciúme? Como é que é essa porra toda, né, cara? Então, Cara, é puta, uma foi gostoso. salada, né? É uma salada, É uma mas é uma salada. salada gostosa pra caramba, né? Porque, É, gostosa. veio, olha que legal, né? A gente deu essa aula acho que foi abril, maio, sei lá. Faz um tempo aí que a gente deu a aula e a gente falou para o pessoal, olha, então vocês peguem esse conteúdo, coloquem em prática esse conteúdo, e daqui um mês e meio, sei lá na frente a gente marca de retornar para vocês tirarem dúvida. E foi o que aconteceu, que foi o que a gente fez também no curso que a gente deu no fim de semana, né? Então, Certo. lá na frente, a gente vai pegar o pessoal, a dúvida do pessoal, deixa o vídeo lá para eles assistirem e a gente tira a dúvida deles. E, e a gente falando sobre relacionamento. Uma das alunas falou para a gente assim, olha, Fábio, lembra? Eu estava com uns melasma no rosto, eu estava assim, eu Eu estava lembro que você comentou, Di. E aí ela comentou com a gente agora, né? Olha, o melasma começou a sumir, né? E eu emagreci também, eu diminuí acho que um ou dois números ela falou manequim, eu não entendo essa porra. Ela falou que diminuiu no manequim, por quê? Porque ela se livrou do peso que estava lá, né? E o melasma, por quê? Porque ela não precisou mais se esconder de ninguém, ela pôde ser quem ela realmente é. E aí as coisas fluem, né? E, cara, isso é tão gostoso, né? É, Quando você começa assim, é tão gostoso. Você é terapeuta, né, Dejair? Você sabe que quando a pessoa está se resolvendo por conta também, uma das coisas que acontecem é a mudança na estrutura física, porque ela entende os processos e a coisa flui, com né? certeza, né? Se o nossa parte somática aí altera o nosso soma por causa da problemática, uma vez não tendo a problemática, o soma se equilibra novamente, porque a gente é uma máquina de entrar em homeostase, né? Uma máquina de entrar em equilíbrio. Ou seja, quando a gente não atrapalha, o equilíbrio vem. Certo? É isso, é bem isso. Gente, assim, eu conversei rapidinho com o Dejair hoje à tarde e a gente resolveu que a gente vai fazer umas 5 lives, cada uma delas falando de um perfil comportamental neo-haitiano, certo, Dejair? Certo. Só que, assim, são lives que a gente não vai programar, são lives que simplesmente vão acontecer, que nem hoje. A gente não Que nem programou. hoje. É. A gente não programou. A gente não vai Então, programar assim, né? Elas vão ser na quinta, né, Fábio? Certo. a gente estava comentando na semana que vem de fazer em um outro dia à tarde para ver a quantidade de pessoas que vêm, né? É. Se vem mais à noite, se Ah, vem não, é mais durante o verdade, é. dia, Tá né? certo. Então a gente não decidiu ainda dia. Pode ter toda quinta-noite que a gente já estava fazendo, mas dessa sequência não vai ser na quinta que vem. Ok. Nós vamos fazer aí umas 5 ou 6 lives aí falando dos caráteres, né, Né, o Rachel? haitianos aí, sobre o ponto de vista do
Neo-Reich, né? No neo-reichianismo. E veja, gente, não, tudo saiu de Reich, né? Então a gente não Sim. vai sair muito da trilha, não. Talvez uma Não. nomenclatura aqui, uma nomenclatura ali, mas a gente não vai sair da trilha. Tá certo? Vamos lá, Então, Dom Fábio. Então hoje nós vamos começar pelo começo? começar pelo começo. Tá Vamos bom. começar Então, pela fecundaçãozinha ali, né? vamos começar então falando do caráter esquizoide, não é isso? Isso, é o esquizoide, que começa ali Vai. dentro do útero, né? É. E aí, cara, fazendo aula com o Dejaí, né, foi interessante ele explicando sobre endométrio, como é que a coisa funciona, o óvulo que vai lá, né? Então você pode ter um endométrio mais rígido ou mais fofinho, ou a coisa, né? Explica aí, Mas Dejaí. fofinho é legal. Fofinho, acolhedor, É bem gostoso, legal, é bem bonito, legal. mais rígido, né? Uma coisa mais dura, mais, né? Explica aí pra gente, Dejaí, como é que a coisa funciona. Não, então, olha, esse primeiro caráter, que tem o nome de esquizoide, vamos deixar para entender mais no fim essa nomenclatura, porque isso não tem nada a ver com esquizofrenia, não tem nada a ver com um trauma mental ou com uma doença, né, mental psiquiátrica, né, um quadro de psiquiatria. Então a gente só pegar aí a questão do esquizo, né, porque esse radical aí, esse prefixo esquizo, significa simplesmente separado, né? Certo? Significa apartado. Então é claro que tem vários recortes aí, depois a gente vai entender porque essa pessoa é separada, né? Então ela tem uma característica esquizoide. Então o nome é feio, né? Mas não tem nada a ver com uma doença psiquiátrica. Então isso aqui é tudo são, né? O Reich ele desenvolveu uma caracterologia, né, da psique das pessoas, né, do ego, da identidade, certo? Então é sobre essa, veja, o perfil aí esquizoide, o caráter esquizoide, ele é uma característica de comportamento emocional, né? Ele não é nome de doença, não é nome de quadro, não é nome de nada, é simplesmente uma característica. E veja, e como característica, ele determina exatamente isso, características, né? Não é uma doença, certo? A gente não pode interpretar essas coisas como uma doença. Então, é claro que essa característica, ela é, sim, oriunda de uma análise que a gente faz. Veja, a pessoa que vai ter essa característica, quer dizer, essa característica ela começou a se formar nessa pessoa já no útero da mãe, né? Então, veja, esse perfil, essa característica emocional, ela já foi possibilitada para o feto dentro do útero, né? E ela pode acontecer entre a primeira semana e os 10 primeiros dias, né, da instalação desse feto dentro do útero, né? É claro, gente, que isso são características, né? O mundo externo depois, o ambiente, quer dizer, o apelo que vai existir no entorno daquela criança depois, pode fazer uma característica se expressar mais ou se expressar menos, né? Não significa que obrigatoriamente as pessoas vão ser daquela maneira. E uma outra coisa também que é importante passar para todo mundo é que quando a gente fala em mecanismos de defesa, características de personalidade, veja, isso é mais ou menos como se a gente batesse uma fotografia para poder fazer uma análise. Então, não significa que na dinâmica é isso, né? A pessoa tem essa característica, ela nasceu assim e vai morrer assim, como se fosse a cor do olho, como se fosse a cor do cabelo. Não, não é nada disso. Então, veja, são susceptibilidades, são características, como o nome diz,
E essas características, elas podem ser alteradas, né? Elas podem ser consideradas ou não consideradas, né? Mas como o Fábio falou, a gente tem que dar uma simplificada na vida intrauterina do feto, levantando algumas questões só, né? Então, aquele feto ele pode ter estado num útero ácido, num útero que a gente fala útero doce, um útero com um estresse de rigidez mecânica. Mas como, Jerry? Como que um útero pode ter um estresse de rigidez mecânica? Vamos supor, gente, que essa mãe é uma mãe que emocionalmente está amedrontada, que tem medo da gravidez. Bom, uma pessoa que tem medo está, teoricamente, enrijecida, né? O corpo da pessoa fica rígido, ele fica preparado para qualquer atitude, ele, né? Veja, a gente na presença do medo, a gente obriga ou foge ou congela, mas são posicionamentos físicos que a gente adota para contornar aquele momento, né? Então, é parte daí, mais ou menos, isso. Então, imagina só, uma mãe, veja, e aqui nós não vamos entrar no mérito do julgamento das questões da mãe, né? Porque é muito fácil, assim, nas terapias, nas análises, tudo, né? A mãe é culpada, o pai é culpado. Não é por aí que a gente está indo. Não. Né? Mas vamos supor, às vezes imaginem só, uma mulher quando ela fica grávida, que ela está casada, com uma situação estabelecida, enfim, já é uma jornada super difícil, né? Porque é um imponderável, né? A pessoa sempre, às vezes, é marinheira de primeira viagem, tanto o pai como a mãe. Quer dizer, é uma coisa nova, não é uma coisa que acontece todo dia na nossa vida, como levantar de manhã e tomar café. Então, veja, as pessoas podem ter medo, sim, diante disso. Agora, imagina se você está numa situação que é uma gravidez indesejada, uma gravidez que não poderia acontecer naquele momento, enfim, que ela tem particularidades, ou uma mãe muito nova e sem experiência, que realmente tem medo do que vai acontecer, enfim, né? A gente não vai julgar isso, vamos só deixar a situação instalada. Então, uma gravidez que nem vamos falar indesejada, vamos falar de uma gravidez não conveniente para aquele momento. Então, veja, vocês imaginam, se a mãe está com uma questão emocional com relação a essa gravidez, então, cada vez que ela lembra da gravidez, ela não se sente bem. E esse não se sentir bem gera toda uma bioquímica no corpo dessa mãe. E a criança que está lá dentro do útero, é claro que ela não vai sentir Eu acho. Gente. uma química acontecendo, né? Certo? Tem uma situação energética instalada. Então, para aquele feto, ele pode não saber o que está sentindo, mas ele sente o incômodo da mãe. Então, quando é incômodo para a mãe, também é incômodo para o feto. Então, veja, o que eu estou falando agora, gente, aqui é didático, tá? Não acontece exatamente assim, mas é para vocês entenderem a dinâmica. Então, você imagina, cada vez que aquele feto se movimenta, por exemplo, dentro do útero da mãe, a mãe acaba lembrando daquela gravidez, acaba lembrando de um incômodo e tem algum sentimento. Então, esse feto, ele logo vai entender que cada vez que ele se movimenta, uma sensação ruim vem. Então, talvez seja um feto que se movimente menos. Então, veja, a gente já começa a adquirir características de comportamento baseado nas sensações que estão acontecendo. Né? E não é só sensação ruim, né, Dejaí? Não. Ele se mexeu, a mãe sentiu alguma coisa que mudou o gosto, né, o sabor do ambiente onde ele está ali. De repente deu uma comprimida ali, a mãe encolheu, né? Deu coisa que fez que aquele feto sentisse algo diferente. Exatamente.
sente alguma coisa diferente. E veja, e esses sentimentos, eles vão se modulando. Então, veja, quando existe uma questão, né, desse tipo, como acontece com todos os bebês que estão dentro do útero, mas assim, Fábio, você falou, não é uma questão negativa, mas veja, é claro que se é uma mãe que ela tem uma gravidez assim, na felicidade, que ela está curtindo, e que é absolutamente desejado e tudo mais, bom, esse bebê também vai sentir coisas, mas isso não colocaria ele na caracteriologia de esquizoide. Então, necessariamente, para ter essa característica, é claro que a gente está trabalhando com um lado meio negativo das sensações, né? É um lado negativo sem culpa, para nenhum lado, mas é um lado negativo, né? Não importa o motivo, né? Imagina só, uma mãe que pode acontecer, também didático isso que eu estou falando, se for o caso de alguém, né? É sem querer que eu estou falando. Mas imagina uma mãe que está grávida, está tudo bem, mas acontece um acidente e ela perde o marido no acidente. Então é uma mãe que vai ter uma gravidez que não é indesejada, mas é uma gravidez enlutada, né? Então, é triste, né? Então, automaticamente, aquele feto vai entender que tem uma tristeza ali, né? Então, não é necessariamente por causa dele, não é culpa de ninguém, é uma ocorrência da vida, mas é uma informação que é passada. Então, veja, quando esse feto, né, ele lida com esta questão do negativo, que está ligado por qualquer circunstância à gravidez, bom, ele pode nascer com esta característica esquizoide. Então, o que seria exatamente essa característica esquizoide, né? Para a gente parar de andar em volta do arbusto e falar ela logo de uma vez. Essa característica esquizoide é uma questão assim, em teoria, se existe uma tristeza por causa daquela gravidez, então é como se aquele ser não devesse ocupar um lugar no espaço, né? Aquele serzinho que está vindo, ele acaba entendendo que a presença dele, em teoria, não é boa, certo? É que ele não sabe os motivos, né? Mas é como ele entende. Então é óbvio que depois, é tudo que a gente fala, né? Na psicologia, no comportamento humano, ok, esse é o input, ele é o imprint que recebeu, mas depois essa criança pode ter uma vida maravilhosa e isso desaparece, isso vai embora, né? Mas, teoricamente, se esse mal entendido não é resolvido, não é esclarecido, esse feto ele nasce com essa característica esquizoide, que é essa característica justamente chama esquizoide para isso, porque existe uma divisão. Ele é um ser que nasceu, mas em teoria ele entende que não deveria, né? Que ele não deve ocupar lugar no espaço, que ele não deve chatear ninguém, que ele não deve incomodar, que quanto menos a presença dele for notada, melhor é, né? Então, veja, como não existe essa questão também da movimentação, não existe essa questão da ocupação do espaço, então, essa criança, esse bebê, ele adquire uma série de comportamentos que são para justificar isso, né? Até que a gente possa trocar o sentido disso, né? Isso, então, gente, isso que ele está falando é por necessidade de sobrevivência. É só para que eu consiga sobreviver no mundo. Porque exatamente. Toda vez que eu me mostro, toda vez que eu apareço, toda vez que alguém me nota, deu ruim. Né? Imagina só, vamos imaginar, até a gente que é adulto. Imagina que cada vez que você dá um sorriso, toca uma campainha muito alta, que dói o seu ouvido. Daqui a pouco você entende, é bom eu não rir, né? Porque se eu rir vai doer o ouvido. E eu não quero dor no ouvido. Então você para de rir para não doer o ouvido. Veja, é um exemplo muito grosso esse que eu dei, mas a grosso modo é mais ou menos assim que funciona. Então veja, se houve algum inconveniente naquela gravidez, então cada vez que o bebê é sentido, a mãe lembra daquele inconveniente. E quando ela lembra desse inconveniente, ela muda a química do útero. E o bebê sente a mudança do útero. Ele não sabe o que é. Ele só sabe que não é agradável, né? Então,
se cada vez que ele faz um movimento, ou cada vez que ele mostra a presença dele na vida, acontece algo desagradável, ele logo entende que a presença dele é desagradável, né? Mas veja, gente, tudo isso é a nível inconsciente, né? Porque é óbvio que o feto pensa, né? Mas não tem esse cognitivo para elaborar tudo isso, né? Ele não tem noção de vida, ele não tem conhecimento, ele não tem, como é que chama, Dejair? Ele não tem conhecimento mesmo, ele não tem experiência. Não, ele não simboliza, ele não objeta, ele não tem cognitivo, né, para isso. Né? Então ele não consegue estabelecer, imagina, o feto ele não conhece valores, ele não tem como estabelecer valores. Por isso que são só os sentimentos, né? E o sentimento, gente, olha, quando a gente sente uma coisa, a gente às vezes acha que é uma verdade, né? Certo? Mas pode ter 50 explicações para aquilo que aconteceu e não necessariamente ser o que a gente está sentindo, né? Às vezes você vê uma pessoa de longe virando a cara, fazendo uma cara feia, você acha que é para você e ficar triste, mas na verdade não. Ela tá vendo atrás de você um bicho muito feio e está com medo, né? E você não está vendo, mas você interpreta que é com você aquilo, né? E olha que somos grandes, né? Adultos, sabemos pôr valor nas coisas. Imagina então uma criança lá, o feto, que não tem juízo de valor, ele não tem valor para estabelecer nas coisas, é sensação pura, né? E aí ele vem para a vida com essa mensagem, né? Olha, não ocupe lugar no espaço, não incomode, não se mexa, não faça. Então é um serzinho que nasce com determinadas características físicas, né? E aí, me passou uma coisa agora na cabeça, será que é correto eu dizer, por exemplo, que dentro da escala evolucionista, né, quando o animal sai de dentro da água ali, a gente sabe que a primeira coisa que ele desenvolveu foi o olfato. Sim. Né? O olfato e logo em seguida o paladar. É correto eu dizer, por exemplo, que existe, por conta desse desenvolvimento, um pré-reconhecimento de ambiente, onde se de repente o líquido amniótico da minha mãe ali, ele ficou docinho, eu vou entender que é legal, e ele ficou amargo, eu vou entender assim, né, por conta do que eu trago na questão evolucionista. Eu vou entender que não é legal, que é veneno? Olha, o Fábio, veja, a gente na psicologia, né, e na psicologia do comportamento humano, vamos colocar como uma grande ciência que estuda o comportamento humano, a gente sempre trabalha por evidências, certo? Então, isso que você falou é provável, mas não pode dizer que é verdade. Por quê? Porque imagina só, eu sou uma pessoa que eu adoro gostos amargos. Você sabe, eu gosto de verdura amarga, bebida amarga, drink amargo, chocolate amargo. Eu tenho uma apreciação por um paladar mais amargo ou mais ácido. Então, você já pensou? Se fosse eu lá dentro daquele útero, talvez não me incomodaria aquele útero estar ácido ou estar amargo, ok? Talvez se fosse um outro ser, incomodaria. Então, a questão do incomodar ou não incomodar depende muito da criatura, né? Depende muito do ser. É a mesma coisa que a gente fala, que é batido falar isso, mas você tem um irmão gêmeo, vocês são criados juntos, às vezes tem coisa que te incomoda no comportamento familiar que não incomoda o teu irmão gêmeo. Depende de como aquele ser sente as coisas. Então, veja, o que você falou é verdade, pode acontecer, mas o que eu estou falando também está dentro da jogada, né? Então, depende muito da situação. Porque, veja, imagina só que a sua mãe está te amamentando e, sem querer, ela tropeça e deixa você cair. Você vai sentir um grande incômodo por cair. Mas isso não é determinante para você imaginar que tua mãe não te ama. Sim.
porque logo tem uma reparação, logo tem alguma coisa. Bom, também acontece isso, né? Na vida. E também tem uma outra coisa. Imagina só uma mãe que realmente não quer uma gravidez, que ela rejeita aquela gravidez, mas é claro, ela também não vai fazer um aborto, porque ela tem outras convicções. E, gente, aqui não tem juízo de valor. Eu estou dando um caso clínico. Aí esta mãe leva uma gravidez meio de rejeição à criança. Mas aí a criança nasce, ela olha a criança, se apaixona pela criança. Vira a melhor mãe do mundo, entendeu? Então isso também vai se acomodando, vai mudando. Então não são características imutáveis. São só características que a gente observa para conseguir compreender como foi o desenvolvimento daquele ser, né? E a partir daí poder tomar alguma técnica para criar um alívio se existir um incômodo nisso, certo? Né? Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? E me diz uma coisa, existem algumas gravidezes que nem perguntaram aqui, né? Poxa, então como seria... peraí, deixa eu achar aqui. Isso se encaixa, por exemplo, numa mãe que sofre acidente e fica em coma, né? Aquela criança ela vai reagir de alguma forma dentro da barriga daquela mãe que ficou em coma. Mas é muito característico da criança, né? E outra, também tem uma coisa assim, né? A gente tem que ver qual momento da gravidez essa mulher entrou em coma. Mas com certeza, por evidência, a gente pode entender que aquele serzinho que está lá dentro, vamos imaginar que a mãe está em coma, então ela está neurovegetando. Então ela tá sobrevivendo, mas ela está sem o uso das faculdades mentais. Então vamos dizer que é uma pessoa, ela não está sentindo dor, não está sentindo medo, não está sentindo culpa, não está sentindo amor, não está sentindo absolutamente nada do que a gente conhece de um estado de coma, né, gente? Vamos também, licença poética aqui para a gente falar. Pode ser que aquele bebê que tinha uma mãe muito alegre, ele sinta falta de uma certa alegria. Mas ele não vai saber interpretar que é isso. Agora, e se esse bebê tiver a impressão que foi abandonado? Bom, existem gravidez, logo... né? A gente já viu falar... Outro dia, tem um tempo já, eu vi uma notícia de uma jogadora de vôlei que começou a passar mal no meio de um jogo, foi para o hospital e pariu. Ela não sabia que estava grávida. Então, imagina esse feto, nessa criança que nasceu ali, que ela não foi notada nos 9 primeiros meses de vida dela. Mas, Fábio, a gente não pode dizer que foi ruim, porque se a mãe estava bem, sim, né? Sim. As certo, sensações então... da mãe passaram ali para a barriga, independente da mãe saber que existia uma criança ali ou não. Mas ela não foi notada. Né? Agora, veja, essa criança sendo recebida aí com surpresa, com festa, com mídia, com tudo mais, de repente fala, opa, a vida é assim, agora tá tudo bem, né? Certo? E é engraçado a gente falar isso porque, é claro, a gente está falando só de sensação que ficam registradas no inconsciente do feto, né? Porque é óbvio, o feto não tem o raciocínio que a gente está tendo aqui, né? Certo? São só sensações, são imprints, que depois eles podem se confirmar ou não. Mas quando a gente fala de característica, a gente fala que é a mesma coisa aí que falar de um coronavírus, né? A gente sabe que o coronavírus faz A, B, C, D, E, F. Mas em cada pessoa está acontecendo de uma maneira, né? Existe uma perspectiva do que pode acontecer, mas em cada um acontece de uma forma diferente. Então, assim, quando a gente analisa uma característica como esse perfil esquizoide que a gente está analisando, veja, são possibilidades, são predisposições a acontecer isso. Agora, quando chega no consultório uma pessoa que tem determinadas... Para que serve tudo isso? O que serve tudo isso é quando chega no consultório uma pessoa que tem determinadas características físicas e determinados procedimentos comportamentais, isso já dá um toque para o terapeuta que provavelmente
se ele se encaixa em toda aquela caracterologia, uma problemática emocional pode estar ancorada naquele momento da vida daquele ser. É só para isso que serve, gente. Ancorado, entenda, veja, houve o desenvolvimento, né? E teve um trauma que foi instalado e a pessoa está vivendo dentro daquele trauma. Ela ancorou ali, ela parou naquele momento e ela não conseguiu seguir. Fábio, eu só trocaria uma palavra que você falou. O trauma, ele não foi instalado, ele se instalou. Por quê? Porque, veja, ele depende daquele ser que está lá. Porque se fosse para outro ser, não seria um trauma, né? Então, a apreciação daquele ser permite a instalação de um possível ou não possível trauma, né? Trauma também entre aspas, né? Assim, de um incômodo. É que se fosse algo consciente, não seria trauma. Não seria trauma. Não seria trauma, né? É alguma Para ser trauma, tem que ser inconsciente. Tem que ser inconsciente. E veja, ali no caso que a gente está bem dessa característica, uma perspectiva de instalação na vida uterina é o inconsciente do inconsciente do inconsciente, né? Completamente inconsciente, certo? Posto que são sensações, são diferenças moleculares, né? São sensações exatamente. Agora, o que a gente pode falar um pouco é da característica de uma pessoa que já chega para a gente adulta com essa caracteriologia. Eu acho que isso é legal a gente falar, né? Sim. Imagina o seguinte, né? O Dejair até comentou, né? Uma pessoa que, quando ela se expressa, parece que o negócio não vai para frente. Então, como mecanismo de sobrevivência mesmo do corpo, né? O que eu vou demonstrar no meu corpo? Se toda vez que eu apareço, eu vou aparecer, eu faço alguma coisa, eu me faço notar, dá ruim, esse mecanismo de sobrevivência ele vai fazer eu não aparecer. Então, a gente conhece, por exemplo, pessoas que são extremamente magras, são adultos, são extremamente magros, parece que o corpo não teve desenvolvimento, né? Ele não desabrochou, né? Porque são pessoas extremamente magras, e aí você olha para padrões de comportamento, são pessoas que querem ficar sozinhas, querem ficar isoladas, não querem aparecer, têm dificuldade em se expor, então vão fazer um trabalho, vão ter que fazer uma apresentação na escola, na faculdade, qualquer coisa desse tipo. Para elas isso é um incômodo absurdo, né? E o adulto não, ele tem que expor alguma coisa, ele vai lá e expõe. Estamos aqui nós dois conversando sobre o tema, né? Botando a cara a tapa aqui, porque é isso, né? Olha, Fábio, Oi. Eu separei aqui umas características assim um pouquinho mais dirigidas aí do esquizoide. Posso falar e aí a gente desenvolve em cima? Claro, claro. Tá, então olha, com relação a corpo, então um esquizoide, né, ele é uma pessoa que ele tem um corpo magro, por vezes alongado, um corpo que tem uma ossatura que parece quebrada, corpo fino, certo? Os lados do corpo, às vezes discrepantes, um lado mais baixo, o outro mais alto, né? Tem um olhar vago, às vezes os braços caídos, como se tivesse pendurados no ombro, às vezes a cabeça que parece que está solta sobre o pescoço, né? Certo? São pessoas extremamente intelectualizadas, porque veja, lá no útero, como aquele feto não queria se mexer, para não lembrar a mãe que ele estava lá, então ele destinou a energia que seria do corpo para a mente. Então são pessoas altamente intelectualizadas, são pessoas que elas são intelectualizadas, mas ao mesmo tempo elas se sentem bloqueadas. É como se para elas
pensar pode, mas sentir dói. Sentir é amargo, sentir é ruim. Então elas já recebem uma mensagem que sentir não é legal, né? Aí, para as pessoas identificarem, né? É aquela pessoa que parece um palito de fósforo. Ela vai ter um cabeção grande Então, e um corpo mais fino. super fininho. Né? São pessoas magras que as juntas aparecem bastante, né? O joelho é redondo, o ombro é redondo, o cotovelo é redondo, né? Bem magra, certo? E veja, e na hora de agir, elas adotam uma questão mais puxado para o medo, né? Então, assim, na hora de agir, ou elas se paralisam, ou elas fogem da ação, se isolam, né? Porque pertencer, né, não é legal, certo? E elas têm como uma máscara, um mecanismo de defesa, sempre ficar distante dos outros. Elas estão presentes, mas estão distantes. Então, veja. Por isso olhar vago. Por isso olhar vago. Então, veja, isso algum... Né? Agora, exatamente para não se conectar, né? Então, é como se ela olhasse através de você. Ela não está olhando para você. Ela tá, eu estou olhando para o universo. Você só está na frente no caminho que eu estou olhando. Né? Não é para você. Agora, isso não significa que não são pessoas funcionais, hein, gente? Pelo amor de Deus. Né? São pessoas que geralmente trabalham com criação, invenção, desenvolvimento de equipamento, desenvolvimento de software. São pessoas que buscam atividades mais sozinhas, né? Agora, bom, mas Jair, tudo bem, isso é ruim ou é bom? Gente, não é nem ruim nem bom. Depende da angústia da pessoa. O nome da brincadeira na vida é não estar angustiado, e pronto. Né? Se você é de um jeito ou você é do outro, o importante é não estar angustiado. Se você é o popularzão da escola, ou se você é o nerd, sendo um nerd feliz ou um popularzão feliz, tá tudo certo. Né? O nome da brincadeira é não ter angústia. Né? Agora, para confirmar o que eu falei para vocês, veja, quando a gente vê no consultório uma pessoa que chega poliqueixosa, né? Não satisfeita com a própria vida, em comportamentos que estão sempre se repetindo, e é uma pessoa que está dentro dessas características, opa, já levanta uma antena para mim, né? Como profissional, e falo, puxa, olha as características dessa pessoa. É isso? Não sei, gente, eu tenho que investigar, né? Por isso que o nome chama psicoanálise, né? Mas é um indicativo forte, né? De que essa pessoa possa ter uma traumatologia fixada neste momento do desenvolvimento dele como ser humano. Desenvolvimento psicoemocional, né? Dele como ser humano. Não é uma doença, não é um problema em si, né? É só uma característica, o nome diz, caracteriologia. É uma característica que dá umas dicas para a gente do processo que essa pessoa pode estar passando. Gente, isso é paralelo à fisiologia, assim, você chega amarelo lá no médico, ele fala, tá com icterícia. Pronto, é uma característica, né? Certo? Agora, pode ser que não seja icterícia, pode ser que você seja asiático. E você é amarelo mesmo. Certo? Então, esse é um bom exemplo que eu coloquei aqui agora, tá ok? Não podemos, assim, julgar ninguém por essa aparência. Nem generalizar, né? Nem generalizar, claro, né? O que acontece é que, veja, como ele se sentiu, de uma certa forma, não posso dizer rejeitado, né? Não, pode sim, Fábio. Pode. Dentro de um certo recorte, parece sim uma rejeição, né? Porque ele decide não se mostrar que ele está lá, que é para não ter que conviver com essa sensação, né? A gente pode sim, né? Agora vamos pensar no seguinte, né? Ele ancorou isso, né, com o que aconteceu ali dentro do útero, tá? Aí você saiu do útero, você nasceu, né? Coisas foram acontecendo durante a tua existência, durante a tua vida. Para ele trazer isso até a fase adulta, porque você passa por inúmeros outros aprendizados durante a tua vida inteira, né?
para ele trazer isso para a fase adulta, o que, que aconteceu? Ele provavelmente, em alguns eventos durante o percurso, provavelmente, durante todo esse percurso, os eventos acabaram levando ele a sentir a mesma coisa que ele sentiu lá atrás. Então, Fábio, aí é uma hora que a gente fala, que você fala assim, poxa, mas como a pessoa chegou na vida adulta com isso? Por quê? Porque ele criou mecanismos de defesa para se proteger dessa sensação. Ok? Então ele começou a atuar. Então, ô Fábio, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui de informação para a gente chegar nessa conclusão junto. Tá? Olha, o que a gente poderia colocar que seriam falhas na vida de um esquizoide, né? Então, quais situações que ele viveu que representariam, de alguma forma, vamos também colocar essa palavra falha, não como erro, mas que seriam situações frustradas. Então, assim, ó, um esquizoide, geralmente, ele reluta e tem medo de fazer enfrentamento com os outros. Certo? Ele também tem dificuldade de controlar reações. Então, ele prefere se isolar para não ter que lidar com as reações. E ele também se paralisa diante de situações que têm uma conotação negativa, que é também para não se envolver com elas. Então, nesse ponto de vista, e ele vem tirando um fator energético que já vem lá da mensagem que ele recebeu no útero, que é assim, vamos proteger o núcleo e não nos apegar com a periferia. Então, o núcleo é a mente, a periferia é o corpo. Ok? Então, são características do esquizoide. Fábio, eu vou falar tudo, porque aí depois a gente fala em cima disso, tá ok? Aí o pessoal pode perguntar se quiser. Aí, o que é muito normal você ouvir um esquizoide falar? Ou você, que ninguém sabe que você é esquizoide, você mesmo fala para você se reconhecer. É tipo assim, é uma pessoa que normalmente teria uma frase assim, ó, ninguém me ama, ninguém me quer. Certo? Por isso que eu fico aqui no meu canto. É uma pessoa que sempre pensa assim, nossa, o mundo é muito horrível, é ruim lidar com o mundo, então é melhor eu ficar com as minhas coisas, é melhor eu trabalhar sozinho, é melhor eu tocar as minhas coisas e não dividir com ninguém, né? Prefiro ficar só, porque a relação com o outro pode me trazer algum perigo, porque eu posso ter um dissabor, e não é legal ter um dissabor, né? São as pessoas que ficarem invisíveis, né, Dejair? Elas não querem aparecer. Não, é a próxima, né? O pensamento é esse, ó. As pessoas me ferem, prefiro ficar invisível, né? Então é melhor eu não aparecer, certo? Então também aí vocês vão entender de onde vem a palavra esquizo, porque é uma separação, né? A pessoa se separa de uma realidade de vida para proteger o núcleo dela, né? Aí, como é que fica um pouquinho o relacionamento dele com os outros, né? Com as outras pessoas, ó. O esquizoide, geralmente, ele adota uma postura de se afastar dos outros e ele age como um porco-espinho, certo? Tipo assim, não pode relar nele que ele, né? Parece o Pikachu nervoso, certo? Veja, às vezes, num momento de medo, ou quando uma situação está sendo regida pelo sentimento medo, ele prefere intelectualizar a situação, agindo com os outros, né? Ele fica extremamente limitado nas relações interpessoais, porque você ter uma relação interpessoal significa ter que trocar com o outro, né? E como ele não pode aparecer, como ele não pode ocupar lugar no espaço, é difícil se relacionar com o outro, né? E às vezes... Oi. A Lúcia Helena aqui perguntou, esquizoide geralmente é magro? Ele é magro. Sim, né? sim. Só que existem tipos de magreza, então não dá para falar que todo magro é esquizoide. É esquizoide, né? Tá? Veja, ele tem que ser magro, tem que ser mais isso, mais aquilo, e ter a cabeça, ter um intelecto, um monte de coisa, né? Não podemos generalizar. Então, veja,
se você generalizar, né, o Luiz Fernandes aqui, que está aqui, ele é um cara super alto, ele é magro, mas é um puta de um palestrante, né? Não é esquizoide, certo? Ele até poderia ser esquizoide, né? Mas se ele foi esquizoide, se ele era esquizoide, ele aprendeu a trabalhar algumas coisas que levaram ele até onde ele está hoje. Exatamente, isso são o que eu falei que são os mecanismos de defesa, né? Que vão atuando para a gente poder se defender. Ó, e por último que eu ia falar aqui, por vezes o esquizoide tem crises de raiva. Porque, gente, tentar controlar toda essa situação é estressante. Então ele também, de vez em quando, tem crises de raiva. Olha E só, volto a falar mais uma vez, olha, essa pergunta que a moça fez, que o Fábio falou muito bem. Existem esquizoides magros, mas nem todo magro é esquizoide. Então, veja, gente, isso é uma atribuição do terapeuta olhar isso, né? A gente não pode Exato. pegar uma informação e sair classificando as pessoas, porque você precisa de formação para poder usar a informação, né? Exatamente. Certo? Exatamente. Não é porque vitamina B faz bem que você vai sair receitando vitamina B para todo mundo, né? Pode dar um problema de hipervitaminose. A mesma Lúcia Helena falou o seguinte, então eu sou esquizoide porque ela se identificou com padrão comportamental e nunca fui magra, né? Lúcia, peraí, veja, esquizoide é a primeira fase, a primeira parte, né? Porque estava ali no útero. A gente vai passando a vida e vai desenvolvendo um monte de outras coisas. Ô, Fábio, eu diria outra coisa para a Lúcia. Se ela fosse esquizoide, ela não estaria nem se colocando. Certo? Exatamente. Né? Então, Lúcia, você não deve ser esquizoide, tá? Não podemos generalizar. Não dá. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você pode trazer algumas sensações e pode ter alguns padrões de comportamento até semelhantes. Isso não te faz ser um esquizoide, porque quem define isso, de verdade, é o teu inconsciente, não é o teu consciente. Então, gente, olha, e tem uma outra coisa. Existem veja, nós falamos que vamos fazer umas 5 ou 6 lives, porque não existe só uma caracterologia. Existem outras caracterologias que faz você se comportar como se fosse um esquizoide, mas isso é um padrão de defesa. Certo? Exatamente. Mas para a Lúcia, eu posso garantir, ela pode ter outra fixação, mas ela não é esquizoide, porque senão ela nem estaria se colocando em público, né? Porque a primeira coisa que o esquizoide faz é se fechar em copas, que é para ninguém saber da vida dele, ele não ter que trocar com ninguém, de repente não tem nenhum esquizoide vendo a live. Olha, é difícil dele se expor em rede social, inclusive, se ele estiver ali, né? Vivendo ancorado naquilo, né? Ela falou que ela é marciana, então. Pode ser, mas legal. a gente define Posso acreditar mais nessa possibilidade dela ser marciana. Né? Rapaz, a gente começaram que era 9h15, 9h10, já são 10 horas. Rapaz, também. Você fala, hein, Fábio? Caramba. Nem falou nada, cara. A gente nem falou nada. Né? Mas são esses contextos. Eu sei que você tem algumas coisas anotadas aí, Degaí. O Luiz está perguntando aqui, mas a pessoa esquizoide pode trabalhar isso e se expor? É claro que pode, Luiz. A vida está aí para todo mundo. Né? Claro, quando a gente entende processos, né, a gente vai para terapia, entende processos, tudo, tá na gente querer mudar também, né? Ou trabalhar para... Porque, veja, a ideia, lógico, a gente está falando de alguém que se ancorou numa sensação que veio de lá de dentro do útero. Se você entende o processo, você pode levantar a âncora. E, Fábio, tem uma outra... Okay, né?
Tem uma outra questão que a gente precisa colocar, e para todos que estão ouvindo a gente, é que, veja, nós trouxemos um assunto. Ninguém entra no consultório e fala assim para mim, oi, Jair, vim aqui me consultar com você porque eu sou esquizoide e quero mudar. Não, as pessoas vêm com dificuldades na vida, com agonias, com tristezas. E veja, a gente olha para essa caracterologia na clínica, né? Não é o paciente que chega com o diagnóstico. Então, isso são ferramentas de análise para a gente. Quando a gente olha as pessoas, a gente olha isso e olha todas as outras caracterologias para tentar imaginar o perfil do desenvolvimento psicoemocional daquela pessoa. E é claro, para trazer clareza para isso, para ela poder ressignificar as coisas que ela faz, entendendo o que aconteceu. Então, claro, todo o processo que você recebeu de formação criativa, né? Criativa não, desculpa. Formação no seu desenvolvimento emocional, é claro que ele tem reversão, sem dúvida. Posto, gente, que somos neuróticos, e os neuróticos têm essa facilidade. Porque se fôssemos psicóticos, estaríamos na psiquiatria e no hospital, certo? Que também tem jeito, certo? Olha só, né? o Luiz colocou aqui, né, que ele perguntou se a pessoa esquizoide pode trabalhar isso e se expor, porque você tinha dito que ela não iria se expor, né? Por isso que ele perguntou. É que se você está literalmente ancorado, o teu corpo vai estar naquele formato, né, que a gente descreveu aqui, que é o magro, mas é um magro que, cara, o Dejair conhece, eu conheço, tem uma pessoa que passa lá na clínica, que, cara, é uma pessoa que, assim, se bater um vento, ela sai voando junto, tá? Ela pode não sair voando, porque a cabeça vai pesar e vai fazer o contraponto, e vai para baixo e as pernas e os braços vão, né? Se o teu corpo não for magrinho, com os cotovelos, a ossatura, do jeito que a gente comentou aqui no começo da live, é porque você saiu dessa fase. Tá? E tem outra coisa, Fábio. Como eu já falei, ninguém vem para terapia com o diagnóstico. Isso é ferramenta de uso do terapeuta. Quer dizer, a gente está comentando isso com vocês, mas vocês não olham para vocês no espelho e determinam o diagnóstico. E vamos pensar que tudo isso é inconsciente. Às vezes a pessoa chega no consultório com necessidades emocionais, com incômodos, com sofrimentos, com dores emocionais que já estão somatizando no corpo sob forma de doença, mas ela não tem a menor ideia do que seja isso. Por um acaso, quando você vai no médico, você sabe quanto que você tem de vitamina no sangue, ou quanto não tem? Precisa fazer exame para saber isso. Mas o médico olha para você, o que você conta, e mais ou menos ele tem uma ideia do que ele vai trabalhar. É a mesma coisa com a gente no consultório. Então, nem dá para colocar dessa forma que o Luiz colocou, né? Porque você pode ter uma pessoa magra que está muito bem, que está tudo bem, nossa, ela se encontrou sendo assim, e não está nem aí com a vida. Né? E tem outro... E é aquilo que a gente estava falando, que nem todo magro é esquizoide. Né? Tem outras, tem algumas coisas aí que a gente precisa levar em conta dentro do perfil. Né? E veja, a gente falou uma fração do desenvolvimento. Lembra, gente? Eu falei da primeira semana ao 10º dia. Nós estamos falando de 3 dias da vida intrauterina dessa criança. Né? Quando ela chega no consultório, às vezes ela tem 20 anos. Então, muita coisa passou na vida, né? Muitas questões emocionais estão grudadas uma na outra para a gente poder fazer análise. Então, não é assim. A gente está vendo uma fotografia de um momento, né? Aí, na próxima live, a gente vai ter a fotografia de um outro momento. Da pessoa que adquiriu um trauma em outro momento da vida. Não no útero. Depois nós vamos ver um outro que é um outro momento da vida, numa outra idade. E aí depois tudo isso colocado junto em dinâmica, aí traz o material para o analista, né, poder trabalhar. Certo? Ô Molina, o Dejair. Ei, Molina. Molina tá com saudade desse moço bonito.
ele falou o seguinte: quando você vai ao médico e ele gera um diagnóstico, pode aplicar uma solução através de uma medicação, por exemplo. E quando a análise percebe que tem um esquizoide ali, como é que é aplicado o remédio? Não, não é remédio, não existe remédio. Veja, Porque tudo depende da pode clínica vir um dele, né? pode entrar aqui um esquizoide e eu não vou olhar para ele se ele é esquizoide ou não. O esquizoide vai me mostrar possíveis interpretações que ele faça errada no desenvolvimento dele. A gente busca o remédio da terapia, é a ressignificação dos afetos. Então a gente vai entender como ele funciona e ele vai começar a ressignificar os afetos dele, tendo uma outra perspectiva de entendimento. Gente, terapia é isso, terapia é assim que funciona. Não tem remédio, Molina. Não dá para comprar na farmácia. Tem uma pergunta aqui, Dejair, Ah, de uma mãe que testou toxoplasmose com 4 meses. tá. Né? Cara, ela testou, precisa ver o que sentiu, como é que não sentiu, o que Olha, aconteceu. Fábio, a gente até pode falar diferente para essa mãe. Como ela chama? Maria Maria. Maria, eu não sei quanto tempo você teve essa gravidez, mas você testou toxoplasmose? No mínimo, você ficou com medo, né? De acontecer alguma coisa errada. E veja, é uma decorrência da vida, né? Você não procurou isso, isso aconteceu. Teu feto sentiu o teu medo? Claro que ele sentiu o teu medo, mas depois se nasceu, se tá tudo bem, se você amou ele, se você não amou... Quer dizer, a vida é dinâmica, né? Então não Sim. faz mal a gente sentir as coisas. É como eu falei, né? Uma mãe tá dando de mamar, derruba o filho, é um grande susto. É um corre-corre. É um susto, a criança chora, mas depois ela ganha um monte de beijinho e vamos Tá para tudo frente. vida que Tá segue, tudo né? certo. Essa é a maravilha da nossa infância, que tem esse mecanismo de a gente, o que acontece num dia, no outro dia a gente já não lembra e a gente vai guardando mal entendidos, mas vai sobrevivendo. Porque o nome da nossa brincadeira aqui no planeta é a sobrevivência, né? É, é isso. Nós temos que fazer sobreviver a espécie. Isso é um recorte mais antropológico, né? Certo? Porque assim, a humanidade não está aí para ir na Disney, nem para comprar iPhone. Nós estamos aqui para sobreviver, né? A finalidade que o planeta tem para a gente é sobreviver à espécie. As outras coisas são desvios, são atalhos. Aí a pergunta do Molina foi: ressignifica pela consciência, pela contratransferência ou tem alguma outra Não. forma? Contra-transferência é uma coisa da relação entre o paciente e o profissional, né? Contra-transferência não é nada na vida, é assunto de consultório, né? Então, contra-transferência é assim, o paciente tem transferência com o profissional e o profissional tem contra-transferência com o paciente. Então, isso é uma questão técnica clínica, não é sentimento, né? Agora, a ressignificação, ela vem através do entendimento de como aquela pessoa compreendeu a vida, né? Por isso que se chama ressignificar. Então, toda vez que alguém te mostra a língua, você chora. Aí você um dia compreende que quem mostra a língua é bobo. Aí você para de chorar porque você sabe que o problema é do que mostra a língua. O problema não é teu. Gente, generalizei aqui o exemplo, tá bom? Quem mostra a língua não é bobo, não. Foi só um exemplo que eu dei, tá bom? Certo? Então, a ressignificação, ela vem trabalhando junto com o reconhecimento de como aconteceu, a compreensão de como aquele ser compreendeu determinadas situações na vida dele. E aí ele pode ressignificar. Por quê? Porque a criança, quando criou esse mal-entendido, ela só tinha condição de sentir, não tinha condição de raciocinar. E o adulto tem condição de raciocinar. Então ele pode dar um novo significado para uma mesma atuação, né? Beleza. Curso para ser psicanalista, hein? Tá certo. Tem mais Bom, pergunta eu aí, acho Fábio? que
Não tem mais perguntas aqui não, Dejair. Eu acho que por hoje a gente pode ficar por aqui e a gente fala do traço oral na próxima live. O que você acha? Ok. Próximo oral. O próximo é o oral, né? Agora, Ok. gente, é o que a gente estava comentando aqui. A gente não combinou, quer dizer, a gente combinou que ia ser isso, mas a gente não falou nada para ninguém que ia ter live hoje. Então a gente vai pegar um dia aleatório na semana que vem, no horário aleatório também. Quem quiser ver, presta atenção em nós, segue a gente aqui, certo? Segue a gente, por favor. E aí vocês vão ser notificados e quem tiver aí, assiste ao vivo, faz pergunta, né? Certo. É Ó, isso. eu quero agradecer esse monte de gente que, mesmo de surpresa, ficou aí com a gente. Obrigado. A gente está aqui realmente, a gente não é dono da verdade, mas está aqui para compartilhar um conhecimento, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. A gente ter conhecimento e guardar na gaveta não serve para nada. Então a gente tem que compartilhar e a gente gosta de compartilhar isso com vocês. E a gente adora quando faz pergunta. É verdade. E se vocês Certo? quiserem saber um pouco mais sobre o assunto, você pode ler Frederico Navarro, Stanley Kellerman, Reich, Lowen, quem mais, Dejaí? Fala o nome desse povo aí. Tem gente pra cacete, né? Cara, eu não quero influenciar ninguém, assim, para ninguém ficar bravo. Tudo isso que você já falou já é material para 12 anos de leitura. Puta Tá que bom, pariu. já? Tá bom, tá bom. E é isso, gente. Então, obrigado por vocês estarem aqui. A gente está Obrigado. aqui para dividir isso aí com vocês. E semana que vem a gente está de volta. Em Tá bom. algum dia durante a semana. Surpresa. Falou, Dejaí. Obrigado. Tchau. Falou. Fabião, me liga aí no paralelo. Falou, até daqui a pouco. Tchau, Beijo para gente. todos. Tchau, tchau.